Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com você. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra de Deus, para que possamos aprender juntos. Possamos nesse momento estar firmes no Senhor. A todos aqueles que ouviram essa palavra, que o Senhor te abençoe. Aos irmãos da Igreja Nacional aí a chamar, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua vida. Amém? Domingo nós falamos um pouco sobre a renovação da mente. Eu queria explorar um pouco mais essa questão, que é importantíssimo nos dias de hoje, em relação ao mundo que vivemos, em relação àquilo que nós enfrentamos. E é super importante nós termos a convicção daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, para que nós possamos cumprir exatamente aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. A palavra do Senhor está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo fala sobre uma decisão de um filho. Nós conhecemos essa história. Hoje nós vamos ver um pouco como nós podemos aprender com essa passagem bíblica, como nós podemos relacionar com aquilo que nós passamos no dia a dia. A palavra de Deus diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então essa passagem onde nós já conhecemos sobre o filho pródigo, aquele filho que chega no pai e pede a sua herança para partir para conhecer o mundo. A Bíblia não fala sobre o antes. Por que ele tomou aquela decisão? Qual que foi a origem do problema? Por que o filho decidiu chegar ao pai e tomar aquela medida? A Bíblia não fala. Então, o que isso representa em nossas vidas? Qual o cuidado que nós devemos ter em relação a isso, quando pensamos nessa história? Nada acontece do dia para a noite. Certamente aquele filho, ele não tomou aquela decisão em um dia, mas sim, aquilo ali foi o quê? Dia após dia, algo tomou conta do seu coração e da sua mente, para que pudesse então, de alguma forma, deixar tudo aquilo que o pai tinha ali para com ele, e ele preferisse ir para o mundo. Então, tudo o que acontece na nossa vida, tudo, as decisões mais importantes, eu tenho certeza que você não as toma de uma hora para outra. Mas você pensa, você analisa, uns mais que os outros, porque cada um tem um perfil. Então nós devemos sempre olhar para aquilo que nós estamos fazendo, em todos os pontos da nossa vida. Em relação à nossa família, em relação à nossa casa, em relação à nossa parte profissional, em relação aos nossos filhos, em relação à igreja, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque se nós prestarmos atenção, veremos que muitos daqueles que perdem alguma coisa ou sofrem alguma coisa na vida foi porque passaram algum tempo ali sendo bombardeados por situações que o levaram a tomar uma decisão errada. Então, eu vejo que ninguém
ninguém que aceita ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e ali começa a congregar, ninguém sai da igreja porque ele não está satisfeito com a salvação. Quando eu falo igreja, é do corpo de Cristo, né? Porque alguns, né, estão na igreja, mas já não estão com um relacionamento firme com Deus. Mas ninguém deixa aquele relacionamento com o Senhor, ninguém deixa de fazer a vontade de Deus porque simplesmente ele não está satisfeito com a salvação. Jamais vamos ver isso. Mesmo aqueles que talvez foram injustiçados. Nós sabemos que o homem pratica injustiça. Mesmo, né, que às vezes essas pessoas se sintam injustiçados, nós sabemos que esses irmãos, eles deixam a presença do Senhor, mas não é pela salvação. Não é porque ele não está satisfeito pela salvação, mas é porque os problemas foram se acumulando, foram ali apertando, foram confrontando, e de alguma forma ele não soube lidar com isso, e isso acabou prejudicando não só o relacionamento com Deus, mas o relacionamento com as pessoas que ficam próximo dele, e causa um transtorno na vida dessa pessoa. Então, aquele filho, ele talvez tenha tido alguns problemas que não foi resolvido, e ali então ele tomou aquela decisão errada diante do seu pai. Que nós possamos ficar bem atentos na nossa vida, principalmente espiritual, para que nós não possamos também tomar uma decisão errada e deixar a presença do Pai. Nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, mas assim como aconteceu nessa parábola, nós sabemos que o Senhor Ele permite que às vezes nós passemos por alguns momentos de correção na nossa vida. Aquele pai, ele poderia segurar o filho ali, mas eu entendo que ele viu naquele momento algo, importante para que o filho aprendesse. Então, o Senhor nosso Deus age da mesma forma. Ele permite às vezes que nós passemos por algumas provações, porque nós buscamos assim. Não foi Deus que preparou, mas nós tomamos algumas medidas. Então o Senhor permite que a gente passe por isso para que nós possamos aprender. Porque o Senhor, Ele quer nos conscientizar em tudo aquilo que fazemos, E Ele quer que nós olhemos para o plano maior dele, que é o plano da salvação. Então, em todo momento o Senhor Ele vai tratar no nosso coração, em todo momento Ele vai fazer com que nós voltemos os nossos olhos para Ele, e o nosso coração. Mas como eu disse, se nós errarmos, não pense que o Senhor não vai corrigi-los. Vai corrigir. Porque a palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 12, onde Ele traz uma palavra sobre o que os nossos pais terrenos faziam ou fazem, com as nossas vidas, que somos filhos. No versículo 10 diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então o Senhor aqui compara a correção dos nossos pais com a disciplina dele. Os nossos pais, por pouco tempo, eles faziam melhor. Alguns aí levaram umas lambadas, umas varadas de marmelo. Eu acho que nós merecíamos, umas chineladas. Eram outros tempos. Eu lembro que os meus avós contavam, era duro, hein?
Era ali tratado, né, de forma rigorosa. Mas era a forma com que eles tinham para educar. Talvez eles não estivessem errados. Mas Deus fala aqui que isso era por pouco tempo. Mas Deus, Ele vem nos disciplinar para que nós possamos aproveitar e sermos participantes da sua santidade. Então, olha o que o Senhor fala. Os nossos pais faziam isso por pouco tempo. Mas a disciplina que o Senhor quer para as nossas vidas e ser participantes da sua santidade, porque Ele quer que eu e você foquemos no plano da salvação que o Senhor tem para cada um. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? Nesse momento de pandemia, o que adianta o dinheiro? Quantas pessoas com posses perderam seus entes queridos e não puderam comprar saúde? Quantos têm dinheiro e não podem viajar? Estão com seus carros milionários na garagem, não conseguem ir para lugar algum, porque está tudo fechado. Então, o que nós vemos nesse momento é exatamente o valor, né, da nossa vida. Se nós não tivermos o Senhor no nosso coração, para onde iremos? Por que estamos aqui? Então o Senhor, Ele nos disciplina para que nós possamos ser participantes da sua santidade. Santidade. Então toda disciplina, no versículo 11, diz assim, que no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o Senhor diz que no momento ali da disciplina, não parece ser motivo de alegria, mas depois ela vai fazer com que aqueles que foram ali, sofreram aquela disciplina, eles tenham o quê? Um fruto de justiça. E aquele, então, ele pede que aqueles que estão com as mãos descaídas, joelhos trôpegos, façam caminhos retos. Olha, não extravie o que é manco, antes seja curado. Então Deus, Ele olha para mim e para você e Ele se preocupa com o nosso dia a dia, com tudo aquilo que nós pensamos dia após dia. Não pense você que quando você vai dormir com a sua preocupação, que o seu travesseiro é o seu melhor amigo. Não. O Senhor, Ele sabe de todos os seus pensamentos. Antes que a palavra esteja na sua língua, Deus já sabe o que você vai falar. Então Deus, Ele conhece o seu coração. Então, de todas as formas, Ele vai buscar com que você possa andar no caminho dEle. E se você fez algo errado, Ele vai discipliná-lo, vai corrigi-lo. Mas era para que você possa ser participante da santidade do Senhor, para que você possa então ter frutos de justiça na sua vida. E assim nós veremos então o quê? O agir de Deus. Então por isso que eu falei que a questão da renovação da mente que nós falamos domingo, nós precisamos continuar. É dia após dia. Renove a sua mente, renove o seu coração. Então, tudo isso, o Senhor lhe permite que nós sejamos disciplinados, o Senhor permite que nós aprendamos com Ele, para que nós não possamos ser enganados. Porque, lembra Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo. E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente fora do propósito do Senhor. Fora do propósito de Deus. Então, se eu e você nós não estivermos firmes no Senhor, seremos como o filho pródigo. Daremos vazão aos pensamentos que estão longe da presença do Pai. Nós vamos ser que nem o filho pródigo. Nós vamos esquecer das promessas de Deus, das promessas do Pai. Nós vamos esquecer da preciosa presença do Pai. Se você tem o seu Pai, quão é importante a presença do Pai. Ou se você já não tem o seu Pai, você sabe quando é importante.
Então aquele filho, ele deixou a presença do pai porque ele queria aproveitar o mundo. Então, não façamos isso com o Senhor. A preciosa presença de Deus é algo mais importante na nossa vida. Então nós não podemos ser enganados. É por isso que o Senhor, ele trata com o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nos últimos tempos, muitos vão deixar a fé no Senhor. Então, e isso vai ser o combate, né? O combate da nossa fé, todos os dias, vai ser exatamente contra esses problemas que nós vamos enfrentar. E diz a palavra de Deus que muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, nós devemos ter o cuidado de não sermos enganados, de nós termos a nossa mente firme no Senhor, de nós deixarmos então que o Espírito Santo direcione a nossa vida, para que nós possamos então, permanecer firme no Senhor. Diz assim no versículo 9, essa palavra é fiel, lá em 1 Timóteo 4, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E tem cuidado de ti. O apóstolo Paulo diz isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o Senhor, ele deixou uma palavra para que eu e você possamos olhar para a salvação. Salvação no Senhor. Então, o que é mais importante na palavra do Senhor? Salvação. Plano de salvação de Deus. Então, o plano central de Deus é a salvação. E por isso Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos crer através dele. Que pudéssemos ter entrado nessa salvação, porque nós estávamos longe do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui, a carta a Timóteo, ele traz toda essa orientação que nós devemos então esperar sempre no Deus vivo. Nós devemos então ensinar todas as coisas que aprendemos da Bíblia. Devemos sempre ser o exemplo no amor, no trato, na pureza. Devemos persistir, ler, em ensinar. E é o que estou fazendo aqui. Hoje eu estou te ensinando. Hoje eu estou te exortando. Faça isso. Deixe que essa palavra traga frutos de justiça na sua vida. Deixe que essa palavra te ensine, para que você possa então o quê? Cuidar de você mesmo, perseverar nessas coisas, porque se você assim fizer, está escrito na palavra, você vai te salvar. Você vai continuar firme na salvação. E você também vai trazer o quê? Todas essas orientações para aqueles que também te ouvem. Então, olha como é importante eu andar no caminho do Senhor, não ser enganado, crer no plano de salvação de Deus e praticar acima de todas as coisas, para que eu possa permanecer no caminho do Senhor e aqueles que estão ao redor de mim também possam ter oportunidade de alcançarem, a promessa de Deus. Então, devemos estar atentos. Esse mundo é mau. Lembre-se, esse mundo é mau que vivemos. Então, quando nós falamos que o Senhor ele
prepara esse plano de salvação? Bem resumidamente aqui, estamos falando sobre a vinda do Senhor. Jesus ele voltará para buscar a sua igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Olha Romanos 12, 2 aqui. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, então na vinda do Senhor, então nós devemos não nos mover facilmente por aquilo que ouvimos. Então, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê. Tenha discernimento do Senhor. Por isso é importante estar todos os dias buscando a Deus, para que nós não possamos ser enganados pelo diabo. O diabo ele é o pai da mentira. E ele vai fazer de tudo para que eu e você esqueçamos das promessas do Pai. Como eu disse lá no início, ninguém sai da presença de Deus porque não está satisfeito com o plano de salvação. Ele sai porque não está satisfeito com algo corriqueiro da vida, com algo passageiro. E sabe quem traz esses sentimentos ao coração? O diabo. É ele que engana. É ele que mostra que o prazer é melhor que a salvação. É ele que mostra que aquilo que você pode conquistar passando por cima das pessoas é melhor que o amor de Deus. Então não deixemos ser enganados pelo diabo. Batalhe pela sua fé. Lá Judas, versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, devemos estar atentos, não ser enganados pelo diabo e também alguns homens ímpios que convertem a dissolução, a graça de Deus e negam a Deus. E o que mais nós ouvimos no tempo de hoje? Pessoas que negam a Deus. Antigamente nós ouvíamos dos nossos avós, nós tínhamos temor do Senhor, independente da religião. Era o respeito ao Senhor, a Deus. E isso foi se perdendo. Na sociedade que foi sendo construída ao longo dos anos, principalmente nesses últimos 20 anos, ela foi desconstruindo e construindo algo no lugar. Então, nós que estamos firmes no Senhor, que possamos continuar, que possamos ensinar os nossos filhos, possamos ser exemplos para que as pessoas possam perceber que o nosso Deus é o Deus da salvação. Que nós possamos então sempre estar ali, sabendo que o único dominador e Senhor nosso é Jesus Cristo. Olhe para Ele, autor e consumador da sua fé. Então, queria deixar uma palavra final para que você possa ser abençoado. Salmo 25, versículo 4 diz assim: Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então, que o Senhor ele possa te ensinar, que o Senhor ele possa te ensinar os caminhos dele, que ele possa te guiar na verdade. E esse Deus da sua salvação,
que você espera todo dia. Ele é o Deus da nossa salvação. Que nós possamos esperá-lo todos os dias, estar preparados todos os dias. Que assim nós vamos demonstrar que nós o amamos, acima de todas as coisas. Amém? Quero orar por você, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, louvo o teu santo nome, Senhor. Nós vimos hoje na sua palavra, Senhor, que nós devemos, ó Deus amado, amá-lo, devemos, ó Pai, ó Deus, persistir, devemos, ó Deus, ensinar, meditar, Senhor, nas suas palavras, ó Deus, e lembrar, Senhor, que o Senhor tem um plano maravilhoso de salvação para cada um de nós, Pai. Que nada, Senhor, neste mundo pode nos tirar, Senhor, ó Deus, desse caminho, Pai. Ó Deus querido, lava, Senhor, as nossas vidas com o teu sangue, Senhor. Meu Deus amado, livra-nos, Senhor, de todo pensamento maligno, Pai. Que nós possamos, ó Deus amado, examinar o nosso coração, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ouvir do Teu Espírito Santo, Pai, esperar em Ti, Senhor, o Senhor que é o nosso Deus, a nossa salvação. Ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai, batalhar pela nossa fé, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Livra-nos desse maldito vírus, ó Pai, livra-nos dessa doença, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a Tua igreja, abençoando, Senhor, a cada um que ouvir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Fique com Deus. Amém.